O tesouro que não se vê. Perguntou-lhe certo homem de posição: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre e esse é o canal Alexandre M Oficial. Se você puder, inscreva-se nesse canal e me ajude a propagar a palavra de Deus. Irmãos, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 18, diz assim: Perguntou-lhe certo homem de posição: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: Todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Com certeza, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviam isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Ele, porém, respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: Nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Até aqui, o versículo 30, e repetindo, o versículo 29, Jesus dizendo: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro. No versículo 21, disse ele: A todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Porque Jesus tinha perguntado a ele se ele sabia os mandamentos. Aí vamos contar. Sabes os mandamentos? Versículo 20. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus só falou 5, hein? 5 mandamentos para ele. Só 5 mandamentos
o nosso Jesus disse para ele: meu irmão, nos dias de hoje, ou melhor, já nos antepassados, já na época de Jesus, há 2025 anos atrás, quando ele esteve aqui na terra, como filho do homem, nascido de mulher, já nesse tempo, existia pessoas que se apegavam às coisas materiais, que se apegavam à sua riqueza, às suas propriedades, e você está vendo aí. Você está vendo nesse texto que eu intitulei de O Tesouro que Não Se Vê. E você vai saber o porquê. Entendeu? Então, um jovem influente que se aproximou de Jesus, do Senhor Jesus, com aquela pergunta sincera: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele era alguém moralmente correto, observador da lei e aparentemente desejoso de agradar a Deus. Mas Jesus responde com regras. Ele aponta para o nosso coração. Jesus aponta para o nosso coração. Porque ele diz que aonde tiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. E ele, sinceramente, ele até queria a salvação, mas quando Jesus responde com regras e aponta para o coração, ele estremece, mesmo ele sabendo, observando os mandamentos. Mesmo assim, ele obedecia, mas não os cumpria. Você sabe como é que é? É difícil, né? Mas Jesus só falou 5 mandamentos para ele. Você tem que pensar nisso, porque ainda falta mais 5. Então, Jesus diz: falta-te ainda uma coisa. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, o tesouro escondido. Depois vem e segue-me. Não era apenas sobre o dinheiro que Jesus estava falando. Jesus tocou extremamente o que nós podemos observar aqui, naquilo que ocupava o lugar de Deus no coração daquele jovem, daquele homem. E o que ocupava primeiramente no coração daquele homem eram as suas riquezas, eram as suas propriedades. O convite era para abandonar aquilo que parecia garantir segurança e confiança totalmente em Cristo. O convite era para abandonar aquilo que parecia garantir segurança e confiar totalmente em Deus. Ele não confiava totalmente em Cristo. Por quê? Porque a riqueza que ele tinha, as suas riquezas, né? A riqueza que esse jovem tinha, as propriedades que ele tinha, tudo isso eu tenho seguido desde a minha juventude. Desde que eu sou jovem, eu tenho seguido. Ele já não era mais jovem. Você consegue entender? Amém, Senhor. Ele poderia falar: amém, eu vou te seguir, eu vou caminhar contigo dia a dia. Mas não, tudo isso eu tenho feito. Tem pessoas que falam assim: eu sei de tudo isso. E eu sei de tudo isso. Eu sigo a lei, eu sigo todas essas coisas, mas não faz a vontade de Deus. Faz a vontade do homem, mas não faz a vontade de Deus.
Então, quando Jesus falou aquilo para ele, vai, vende tudo que tens, tem em outras partes da Bíblia, outros livros, diz que para ele vender metade. Então depende se é Marcos, se é Lucas, depende de quem está narrando. Uns falam que Jesus falou para ele vender a metade dos bens e dar aos pobres. Aqui está dizendo, vende tudo, filho, e dá aos pobres. Então, quando ele ouviu isso, como ele era muito rico, o que aconteceu com ele? Ele se entristeceu, caiu o seu semblante. Ao ouvir essas palavras, o jovem se entristeceu profundamente. Ele não esperava que o preço fosse tão alto. Isso revela que ele queria a vida eterna, sim, mas não à custa de abrir mão de seu Deus, de seu Deus particular. Ele foi confrontado com a verdade. O que ele amava mais? O que ele amava mais, meu irmão? Quantas vezes nós somos como esse jovem ou como esse senhor? Podemos até obedecer mandamentos, ir à igreja, ser corretos, mas há algo que guardamos com mais afeição do que a Jesus. Status, relacionamentos, controle ou mesmo nosso conforto. Então depende, pense aí você. Pense você. O Senhor Jesus então faz uma declaração chocante. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas ele não rejeita os ricos. O ponto é, quem confia nas riquezas não confia em Deus. O reino é de quem abre mão de tudo e encontra em Cristo o verdadeiro tesouro. Se você ler no início, ele diz que não existe ninguém que deixa pai, que deixa mãe, que deixa filho, que deixa tudo por ele. Tem Bíblia que diz, livro que diz, por ele e pelo Evangelho, que ele não receba nessa vida e no porvir a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, pense nisso, porque o nosso Deus só é um, que é Cristo, que é o Yeshua HaMashiach. Esse que é o nosso Deus. Então, nós temos que entender isso. Quando nós deixamos tudo por Jesus, nós somos bem-aventurados, felizes. Ele promete 100 vezes mais, não só nesta vida, mas na eternidade. Em plenitude aqui também. Perder por Cristo é sempre ganhar. Na verdade, a gente não está perdendo. Quanta gente tem dinheiro, tem uma condição boa e não ajuda ninguém. No muito ajuda os seus parentes. Quando ajuda? É triste. Então, leia essa palavra de Lucas 18, versículo 18 a 30. E você mesmo leia pausadamente
e tire as suas próprias conclusões, com relação a esta palavra. E, meu irmão, ainda que você saiba não só os 5, mas os 10 mandamentos, e você atenda, mas se você tiver a riqueza como o seu Deus, você vai se entristecer como este homem, que se Jesus fizer uma pergunta para você, vende tudo, irmão, vende tudo, meu filho, e dá aos pobres. Eu não estou falando para você vender tudo e dar na igreja, não, para dar aos pobres, na rua, e nas periferias, e é onde as pessoas não têm um arroz para comer, um feijão, um pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Não tem. É nesses lugares que eu estou falando. Não estou dizendo que você não vai dar dízimo, que você não vai dar oferta. Estou falando isso não. Tem que dar, está escrito na Bíblia, então que dê. Mas eu estou dizendo você pessoalmente ajudar a pessoa, aquela pessoa está precisando, aquela pessoa, eu vou. Você está entendendo? Não coloque a riqueza no teu coração, porque a riqueza aqui nesse mundo que nós estamos, ele pode te dar uma casa linda, um palácio, as melhores roupas, os melhores relógios. Pode te dar de tudo. Aquela piscina que tem jacuzzi, que tem tobogã, que tem um bocado de coisa. A riqueza, o dinheiro pode te dar isso. Mas o dinheiro não te dá a salvação. O dinheiro não te dá a salvação. Então, que o irmão, que a irmã fica com essa palavra. E que Deus possa abrir o teu coração, ainda que seja de pedra, e transformar você de dentro para fora. De dentro para fora, meu irmão. Que você seja uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. E não se apegue. Não faça do dinheiro, da riqueza, das propriedades, da tua empresa, o teu Deus. Não faça isso. Porque é um erro muito grande que você vai estar fazendo na tua vida. Então pense nisso, reflita. Reflita. Tá bom? Fica na paz, fica com Deus. O vídeo passou um pouquinho e que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Se você não se inscreveu, aí, ó, inscreva-se nesse canal, né? Canal @Alexandre M Oficial, youtube.com/@Alexandre M Oficial. Inscreva-se nesse canal e me ajude aí a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Fica na paz, fica com Deus, até o próximo vídeo.